Fala pessoal, aqui é o Juvenal e se você está aguardando algum tipo de confirmação, você já está atrasado. Porque o que está acontecendo agora não aparece no gráfico. Isso é uma pressão direta aí, do governo americano sobre o Banco Central e quando esse tipo de coisa acontece, o risco muda antes do preço. Quem espera aí qualquer confirmação entra com menos retorno e mais risco. Fica até o final, porque no final desse vídeo você vai entender por que esse movimento pode mudar o fluxo de liquidez para o Bitcoin e cripto bem antes do consenso. Se você quer esse tipo de leitura macro, aproveita, segue o canal, curte esse vídeo, que sempre vai ter esse tipo de atualização. Nos últimos dias saiu a notícia de que o governo Trump está pressionando o presidente do Federal Reserve, o Jerome Powell, com a possibilidade de uma investigação criminal. Oficialmente, isso envolve questionamentos sobre depoimentos dele no Congresso, ligado aí às reformas da sede do Fed. Mas o contexto real a gente sabe que é outro, Existe um conflito direto aí entre o governo e o Banco Central por causa de uma política aí de juros mais baixos. O Trump ele quer juros mais baixos e mais liquidez no mercado, e o Fed está bem resistente aí com essa ideia. O Banco Central ele existe para não responder à pressão política. Quando um governo começa a usar ameaça jurídica contra o presidente do Banco Central, aí a mensagem é bem simples. O custo de não entregar a liquidez está aumentando. Isso não significa que o Fed já perdeu sua independência, mas significa que a autonomia dele já está sendo cercada. E o mercado entende isso muito antes do varejo. Esse é o tipo de evento que o varejo só entende depois que o preço já andou. O que o mercado fez com essa informação? Ele começou a se proteger, mas não no dólar como historicamente a gente sempre vê. O fluxo agora, dessa vez, ele foi para o ouro, para a prata e para ativos que não dependem aí de decisões políticas americanas. E isso é um sinal muito forte. Quando o risco passa a ser institucional, o dólar deixa de ser a proteção automática. E aqui entra o ponto mais importante para a cripto. Essa pressão absurda aí sobre o Fed revela que os Estados Unidos estão precisando desesperadamente de liquidez. A dívida é grande, o custo de rolagem é alto e manter os juros elevados como está se torna aí politicamente inviável. Então, quando o governo chega nesse extremo, historicamente a resposta vem aí em forma de mais liquidez no sistema. A liquidez, claro, ela não vai entrar aí direto no Bitcoin. Primeiro, o capital ele se protege, depois ele busca um retorno. Então, o Bitcoin e cripto, ele não está aí no começo disso, ele está no final dessa cadeia toda. Então, no curto prazo, o Bitcoin ele não está respondendo nos mesmos estímulos que o mercado tradicional está. E esse tipo de divergência, ele costuma anteceder mudanças aí importantes no fluxo. Vale uma leitura rápida no mercado agora para a gente entender como a gente está. Ontem o Bitcoin deu o primeiro sinal interessante de força, rompendo aí essa região que a gente vem acompanhando ali na casa dos 95 mil. Nada confirmou ainda, não teve continuidade, bem recente, foi isso ontem à noite. Agora, o ponto é observar se esse nível vai segurar e se esse movimento vai ganhar continuidade. Mas quando a gente olha o contexto completo aí, isso começa a fazer bem mais sentido. Porque os outros mercados já estão reagindo muito melhor, as ações, as commodities, os outros ativos de risco, até as ações pequenas, já estão mostrando resposta. Historicamente, aí, quando isso acontece, cripto costuma estar atrasado e não fraco. E é exatamente esse tipo de cenário que sugere aí uma ótima assimetria para a gente agora. Você vê o movimento acontecendo, você vê liquidez mudando de direção, mas o ativo ainda não explodiu no preço. E aqui que entra aí um erro bem clássico, Quem espera a confirmação do retorno oficial aí de um bull market, quase sempre vai entrar muito depois, entra com muito menos retorno e um risco estrutural muito pior. O mercado ele não paga um prêmio aí para quem
espera conforto. Ele paga o prêmio para quem lê o risco antes do consenso. As altcoins, se a gente parar para ver, já estão em bear market aí há mais de um ano. E o sentimento é de descrédito total. E justamente nesses momentos que a gente vê a maior assimetria. Porque se essa liquidez que o governo está buscando realmente entrar no sistema, os ativos de maior risco, como cripto, altcoins, tendem a reagir aí de uma forma desproporcional. Basicamente, o mercado ainda não confirmou no preço, mas fora do gráfico, os sinais estão cada vez mais claros. A pressão política sobre o Banco Central, uma sede enorme aí do governo por liquidez e um enfraquecimento gradual de confiança institucional. Então, no curto prazo, exige aí uma gestão de risco. Mas, estruturalmente, esse tipo de cenário costuma aí ser um belo combustível para grandes ciclos de cripto. No sábado, eu aproveito e faço aí um vídeo de fechamento da semana, né, para a gente olhar com mais detalhes esse movimento, se ele vai dar continuidade, como vai ser. E aproveita, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer se manter atualizado, segue esse canal para se manter atualizado sem hype, sem emoção,